Irmãos, abram as nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler do verso 6 ao verso 21. Apocalipse 22, 6 a 21. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Vamos orar. Pai, pedimos a Ti que o Senhor, ó Deus, neste momento, ilumine cada mente, cada coração aqui presente, e que a Tua voz seja ouvida, Senhor Deus, seja guardada nesses corações e seja aplicada em cada vida, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, nesse momento, alimente as nossas almas, e que se porventura entre nós houver alguém que ainda não conhece o Senhor, que seja uma noite de salvação, que a Tua palavra chegue a corações, convertendo, salvando, dando vida, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagine você, um filho obediente, um filho que faz toda a vontade do seu pai, um filho fiel, e mesmo diante da sua obediência, da sua fidelidade, ele passa pelos maiores e terríveis sofrimentos. A sua obediência, a sua fidelidade não o impedem
de passar por adversidades, por tribulações, por sofrimentos. Isso porque este filho, momentaneamente, não está na casa do seu pai, não está em sua casa, mas está em um ambiente hostil, em um ambiente que não amam e rejeitam o seu pai. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de todos nós. Sim, porque nós somos filhos de Deus. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você crê no Evangelho, se você um dia entregou a sua vida ao Senhor, você é um filho, você é uma filha de Deus. E a partir da sua conversão, você passou então a obedecer o seu Pai, a fazer a vontade do seu Pai. E você sabe que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, Ele disse que todo aquele que quer vir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-o. E tomar a cruz, meus irmãos, implica em sofrimento. Tomar a cruz implica em você abrir mão de todas as coisas boas que este mundo oferece. Você abrir mão de vantagens, de luxos, de confortos, de reconhecimento e seguir os passos do Mestre. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer. E ele chama a sua igreja a fazer o mesmo, a morrer. E esse chamado não é um chamado agradável, não é um chamado em que muitos atendem, não é um chamado que traz a atenção, que salta aos nossos olhos. Isso porque naturalmente nós queremos conforto, naturalmente nós queremos reconhecimento, naturalmente nós queremos tranquilidade. Mas aqui, essas coisas serão pontuais, bem pontuais. Serão raros os momentos que nós vamos ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de conforto, algum tipo de algo bom aos olhos humanos. E não se enganem, nessa vida, a maior parte dos nossos dias são dias maus, são dias turbulentos. E mesmo que a gente viva em um país onde, por enquanto, nós temos liberdade religiosa, você e eu sabemos que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo tem o seu preço, tem o custo do discipulado. Porém, meus irmãos, alguns sofrem mais, alguns passam por maiores tribulações. Nós sabemos que neste dia, neste domingo, 7 de setembro de 2025, nós temos irmãos nossos em várias partes deste mundo que não têm o mesmo privilégio que eu e você temos, de termos um templo climatizado, com som, com bancos, com Bíblias abertas, com portas abertas, porque eles estão sofrendo sério risco de serem denunciados, serem presos, serem torturados e serem até mortos. E essa era a realidade dos primeiros leitores do livro de Apocalipse, os membros das 7 igrejas da Ásia, a quem inicialmente o apóstolo João escreveu este livro. E eles eram crentes obedientes. Eles eram crentes que faziam a vontade de Deus. Aquelas igrejas eram igrejas que andavam no caminho do Senhor. Obviamente que eles não eram perfeitos. Conforme nós vimos nas cartas às 7 igrejas, aquelas igrejas tinham seus pecados. Aquelas igrejas passaram por momentos de desobediência ao Senhor, mas eram a noiva de Cristo, pertenciam ao Senhor, comprados pelo precioso sangue de Cristo. E por causa da sua fé ao Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos sofreram nas mãos do imperador Domiciano no final
do século I, na década de 90 do século I. Vários perderam suas casas, perderam seus bens, perderam seus empregos, perderam seus negócios, perderam sua liberdade, perderam sua saúde, perderam sua vida. E Apocalipse, meus irmãos, conforme a gente viu nesses 13 meses, é um livro que traz esperança. Só que não é só o Apocalipse. O Apocalipse, ele é a conclusão. O Apocalipse, ele é a consumação de todas as coisas. E a conclusão da conclusão, se podemos dizer assim, a conclusão do último livro da Bíblia vai nos mostrar aquilo que toda a Bíblia é. Toda a Bíblia nos traz esperança, não só Apocalipse. Toda a Bíblia é alimento de Deus para as nossas almas. Toda a Bíblia é para nós motivo de refrigério. Conforme nós vimos agora há pouco na liturgia, no Salmo 19, a palavra de Deus, ela ilumina os olhos, ela alegra a alma, de Gênesis a Apocalipse. E Apocalipse, meus irmãos, termina, junto com a Bíblia termina exaltando a própria Bíblia. Eu queria chamar a sua atenção a respeito de 3 lições que esse texto nos ensina. E o nosso tema é uma pergunta: como a Bíblia termina? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Bíblia termina destacando a sua autenticidade. Olha comigo o versículo 6 em diante. Disse-me mais ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Meus irmãos, João está na ilha de Patmos, exilado. Ele era uma daquelas pessoas que, por causa da sua obediência ao Senhor, da sua fé a Jesus Cristo, havia sofrido perseguição. A tradição histórica diz que o apóstolo João, amando do imperador Domiciano, foi escaldado em um tacho de azeite fervendo. E a tradição diz que miraculosamente João sobreviveu àquilo. E enfurecido, Domiciano então manda João a uma ilha grega chamada Ilha de Patmos. Se você for no Google hoje, você olhar a Ilha de Patmos, é uma ilha bonita. Mas há 1900 anos atrás era uma prisão. Ali não havia nada de turístico. Até porque essa mentalidade de turismo é algo novo na sociedade humana. Ali era um local isolado, retirado. Era um local onde prisioneiros eram enviados para morrerem. E João estava ali. E num domingo, nós vimos isso lá em Apocalipse capítulo 1, no dia do Senhor, num domingo como esse, ele teve as visões que ele registrou no livro de Apocalipse. E todas as visões que ele teve, ele recebeu a ordem de escrever, exceto uma visão em que os trovões falaram e ele recebeu a ordem para não escrever. Mas as demais, todas elas foram escritas. E as visões que João teve terminaram mostrando a cidade santa, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, o lugar que nós vamos viver eternamente com o Senhor. A esperança está, meus irmãos, não nesta terra,
não naquilo que nós podemos colocar os nossos pés mortais, não nas vozes humanas mortais, mas a nossa esperança está no Senhor, que irá nos levar para o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E terminaram as visões. João então ele volta. João agora está novamente ali vendo a realidade. O anjo está próximo dele. E o anjo diz que as palavras que João ouviu e viu e escreveu são fiéis e verdadeiras. Por que isso? Porque as palavras que ele escreveu são a palavra de Deus. Não é fruto de invenção humana, não é fruto de particular elucidação, não é fruto de uma lenda que ele ouviu, ou de uma história, ou melhor, história que ele inventou. Não, tudo que João viu, ouviu e escreveu é fiel, é verdadeiro, porque é palavra de Deus, é revelação de Deus. O versículo 6 diz que o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita por homens. Alguns vão questionar a veracidade, a fidelidade da palavra, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens pecadores. Sim, isso é verdade. Tanto que o próprio João, que ele diz aqui no versículo 8, que ele ouviu, ele viu e ele escreveu, ele quase comete um pecado aqui no versículo 8. Ele se prostra para adorar o anjo. João estava tão impressionado com as coisas que ele havia visto, com as coisas que ele havia ouvido, que ele se prostra perante o anjo. Vejam, meus irmãos, o apóstolo João. Se o apóstolo João, um homem que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor Jesus Cristo, um homem que estava ao lado de Cristo na última ceia, o homem que foi o único dos apóstolos aos pés da cruz ali, testemunhando a morte de Cristo, um homem crente. Nenhum de nós aqui é tão crente quanto o apóstolo João. Mas ele quase comete um pecado. Se não fosse pelo anjo falar para ele assim: fica de pé, homem, eu sou seu conservo. Você sabe que só existe um anjo que aceita adoração. Sabe quem é esse anjo, né? Satanás, um anjo caído. Mas os anjos do Senhor não. Os anjos do Senhor servem o Senhor e servem a sua igreja. Eles sabem o seu lugar, eles sabem a sua posição. Por mais fortes e poderosos que sejam os anjos, eles são apenas criaturas. E não se adora a criatura, se adora a Deus. Por isso que, mesmo sendo escrita por cerca de 40 homens, como diz a nossa confissão de fé, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui que o Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas. Os profetas, e a palavra profeta aqui não é relativo apenas aos profetas do Antigo Testamento, mas todos aqueles que falaram em nome de Deus, que escreveram em nome de Deus, todos os autores bíblicos. Veio a palavra do Senhor a cada um destes 40 homens, cerca de 40 homens, e eles registraram tudo o que nós precisamos saber, tudo que é fiel, que é verdadeiro, que não há engano. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus é digna de toda aceitação, é digna de nós crermos irrestritamente nela, porque é a palavra de Deus. Deus não se engana, Deus não se equivoca, Deus não erra, Deus não falha, e tudo o que Ele diz é verdade, é fiel, não deve ser duvidado. Mesmo que tenham sido homens pecadores, como João, como Davi, como Jonas, como Moisés,
como Paulo, como Pedro, como Mateus, como João Marcos, como Lucas, como Isaías, como Jeremias, como Salomão e tantos outros. Todos eles pecadores, todos eles instrumentos de Deus, mas a palavra não é deles, a palavra é de Deus, queridos irmãos. E aqui Jesus, ele fala uma coisa muito importante no versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por 3 vezes Jesus vai dizer isso aqui nesse finalzinho aqui desse texto. 3 vezes, no versículo 7, no versículo 12 e no versículo 20. E aqui ele está dizendo uma coisa: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que é guardar? É você guardar numa gaveta? Uma vez eu ouvi uma história, talvez você já tenha ouvido, que é uma história bem batida, de uma senhora que não estava indo mais na igreja, e o pastor ficou sabendo que ela não ia mais na igreja porque ela havia perdido seus óculos. Ela usava óculos, ela precisava dos óculos. E o pastor foi visitar essa senhora. E ele foi lá e ela falou assim: pastor, olha, eu não consigo porque eu não tenho mais meus óculos tal. Só que aí o pastor olhou de um lado, num canto, ele viu os óculos. E sabe o que estava debaixo dos óculos? A Bíblia. Guardar não é você deixar a Bíblia num canto na sua casa. Você pegar a Bíblia e guardar numa gaveta. Mas guardar no seu coração é você colocar em prática a sua Bíblia, a palavra que Deus fala na sua Bíblia. Então Jesus diz que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que guarda as palavras deste livro. E aqui a primeira referência é o livro de Apocalipse, mas é aplicável a toda a Bíblia. E você tem guardado a Bíblia no seu coração? Você tem praticado aquilo que a Bíblia te ensina? Porque a palavra de Deus é autêntica, é fiel, é verdadeira. Uma segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos: como a Bíblia termina? A Bíblia termina, em primeiro lugar, exaltando a sua autenticidade. Em segundo lugar, a Bíblia termina enfatizando a sua publicidade. Olha o versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, a Bíblia é pública. Ela não pode ficar encarcerada, enjaulada, guardada no sentido de esquecida em um instante. Meus irmãos, no século XIII, a Igreja Católica Romana proibiu, no Concílio de Toulouse, na França, proibiu que os fiéis tivessem acesso às Escrituras. As missas eram rezadas em latim. O povo não falava mais o latim. Cada nação tinha sua própria língua na Europa. Mas a Igreja Católica selou o livro de Deus. Guardou, não deixou o povo ter acesso ao livro de Deus. É verdade que a maioria das pessoas era analfabeta, mas as pessoas iam para a igreja. E quando um fiel vem à igreja, ele quer ouvir a palavra, ele quer entender a palavra, ele quer sair da igreja edificado pela palavra. Só que ele chegava na igreja domingo de manhã e ele saía da igreja do mesmo jeito que ele chegou, porque as missas eram rezadas em latim e o povo não entendia nada, e o povo entrava vazio e saía vazio, porque o livro estava selado.
E qual que era a justificativa da Igreja Católica? Somente a Igreja pode interpretar as Escrituras. Nós estamos protegendo o povo de uma interpretação errada. E meus irmãos, durante 3 séculos, os cristãos ficaram sem acesso à Bíblia. No século XV, Johannes Gutenberg inventou a imprensa. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Mas ainda o povo não tinha acesso. Em 1517, quando Martinho Lutero, então, dá início oficialmente à Reforma Protestante, na Alemanha, Lutero começa a traduzir o Novo Testamento. E na Inglaterra, um homem chamado William Tyndale traduz o Novo Testamento para o inglês. E era proibido que o povo tivesse acesso à Bíblia. E ele contrabandeia no meio de trouxas de roupa para toda a Inglaterra, para todo o Reino Unido, Bíblias em inglês, para que o povo tivesse acesso à palavra, para que a palavra não ficasse selada. Só que o William Tyndale, ele é denunciado, ele é amarrado numa estaca e ele é queimado vivo. Meus irmãos, a nossa Bíblia em português chegou a nós, traduzida por um homem chamado João Ferreira de Almeida. Eu não sei se você sabe, mas João Ferreira de Almeida era um pastor reformado, eu falo sorrindo isso, presbiteriano português. Quem traduziu a Bíblia para o português brasileiro foi um pastor presbiteriano. Glória a Deus por isso. Ele não era pastor ainda quando ele se converte aos 14 anos, sendo evangelizado por reformados holandeses. E aos 15 anos, ou seja, 1 ano depois que ele se converteu, ele começa a traduzir o Novo Testamento para o português. Meu jovem, meu adolescente, o que você tem feito? João Ferreira de Almeida, com 15 anos, estava traduzindo o Novo Testamento em português. E com 17 ele terminou. Só que 10 anos depois ele perdeu. Ele tem que começar tudo de novo. Nesse meio tempo, ele estuda, ele se torna pastor, ele pastoreia igrejas presbiterianas na Holanda. Mais tarde ele vai para a ilha de Java e ele traduz todo o Novo Testamento do grego para o português. Depois ele começa a tradução do Antigo Testamento e ele não termina, ele para em Ezequiel, porque ele morre. Mas aí Jacobus van Acker, um amigo de João Ferreira de Almeida, um pastor presbiteriano, reformado, holandês, termina a tradução para o português do Antigo Testamento. E meus irmãos, todo esse trabalho, os 40 homens, ou cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia, os tradutores durante toda a história, as sociedades bíblicas que no século XIX surgiram, tudo isso para que você tenha em suas mãos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E será que você tem selado o livro da lei? Quantas vezes você abre o livro da lei durante a semana? Quantas vezes você lê a sua Bíblia durante a semana? Quanto tempo você passa em comunhão com o Pai durante a semana? É verdade que é agradável conversar com amigos, é agradável você sentar para ouvir pessoas amigas falarem, mas mais agradável ainda é você ouvir a voz de Deus. Jesus era muito amigo de uma família, e nessa família haviam 2 irmãs, uma chamada Marta, outra chamada Maria, 2 mulheres crentes, 2 mulheres servas do Senhor, discípulas do Senhor Jesus. E quando Jesus chega com os seus discípulos, 13 homens, Marta viu aquilo e ela, como uma serva, ela decide então fazer as coisas, preparar a casa, preparar ali uma refeição, alguma coisa. Ela está atarefada com muitas coisas. Isso, num primeiro momento, não parece ruim.
O problema é que Jesus estava na casa dela e não havia nada mais importante para Marta do que fazer aquilo que a sua irmã Maria fez. Para tudo, eu vou sentar aos pés do Senhor e eu vou ouvi-lo falar. Quantas são as vezes que você e eu deixamos de ler a nossa Bíblia por causa da correria do dia a dia? Selamos a profecia, fechamos a Bíblia e a Bíblia fica fechada a semana inteira. E na nossa geração nós temos um mal que as gerações passadas não tinham, chamada telefone celular. Você sabia? Telefone também, dá para fazer ligação. Faz um monte de coisa, mas faz ligação também. E se por um lado você tem a facilidade de um aplicativo da Bíblia no celular, por outro lado é muito fácil você se dispersar, se distrair. É muito fácil. Uma notificação, a tentação de você ver alguma coisa, de você procurar alguma coisa. Por isso que eu te faço um desafio, mesmo que você tenha um aplicativo de Bíblia no seu celular, e tenha, é bom, é útil, eu tenho no meu, às vezes eu recorro a ele, mas nada substitui a Bíblia em papel. Sabe por quê? Porque você evita distrações, você não sela o livro da lei, e como é fácil se distrair. E quando nós selamos o livro da lei, meus irmãos, quando nós deixamos ele de lado, quando nós não lemos, quando nós não meditamos, quando nós não recorremos a ele, quando nós deixamos a Bíblia fechada, sabe o que pode acontecer? E o que vai acontecer? Nós vamos desviar os nossos passos. Olha o que a leitura continua. Quem está falando é o próprio Jesus, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quanto mais você conhece a palavra, você abre a palavra, você lê a palavra, você medita na palavra, mais você vai praticar a palavra. Jesus aqui, ele faz aquela divisão que nós já conhecemos. A humanidade toda, ela se divide em dois grupos apenas: os justos e os injustos, os salvos e os não salvos. E aqueles que não querem a Bíblia, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que selaram a profecia, são aqueles que continuam nas suas injustiças, continuam nas suas imundícies. E é interessante que no texto grego original aqui é um imperativo. É Deus dizendo assim para o ímpio: continua, vai, segue sua vida. Siga o seu coração. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste quando Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1. 3 vezes ele vai falar isso, que Deus os entregou. É Deus falando assim: vai, faz o que você quer. Continue na sua injustiça, injusto. Você quer? Vai, siga seu caminho, siga seu coração. Você quer continuar na imundícia, na imoralidade, nos pecados? Vai, eu deixo. É como se Deus falasse assim, tirasse as mãos. É claro que Ele não tira, porque Ele é o Deus soberano, é o Deus que governa, é o Deus que decretou todas as coisas, mas é como se Deus falasse assim: faz o que você quer. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa é falar para ela: faça a tua vontade. Você quer? Você quer a tua vontade? Você não quer a minha vontade, você quer a tua. Então faz a tua vontade. Continue. Ao passo que o justo, versículo 11, continue na prática da justiça e o santo continue na prática, continue a santificar-se.
Enquanto aqueles que selam a palavra de Deus, que não querem a palavra de Deus, que não escutam a palavra de Deus, que rejeitam, que ignoram a palavra de Deus, continuam nas suas injustiças e nas suas imundícias. Aqueles que ouvem, que guardam no seu coração a palavra de Deus, são aqueles que foram justificados mediante a fé e têm paz com Deus, e eles praticam a justiça. Eles são pessoas que se esforçam em obedecer a palavra. Eles são pessoas que, conforme o versículo 11 termina, estão sendo santificadas pelo Espírito Santo. Eles são pessoas que estão abandonando lentamente as obras da carne e passando a praticar o fruto do Espírito. São as pessoas que estão se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem. São as pessoas que, por causa da publicidade da palavra, elas leem, elas ouvem a pregação com afinco, com prazer, com desejo de ouvir sobre o Evangelho, ouvir a palavra de Cristo. E quanto mais eu ouço Cristo, mais eu sigo seus passos. Quanto mais alimento eu tenho, mais eu me exercito. Você que faz atividade física, existe um negócio chamado pré-treino. Né, Ju? Pré-treino. Aprendi isso. E no pré-treino você ingere ali algumas calorias, determinadas calorias, geralmente carboidrato. Carboidrato engorda, né? Pois é, mas ele te dá energia para você ir para o treino, e você malhar ali. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você treina, mais você pratica. E não exercício físico, mas exercício espiritual, que é muito mais importante que o físico, incomparavelmente mais importante que o físico. E Jesus ele fala no versículo 12 pela segunda vez: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sim, injusto, continue na sua injustiça. Imundo, continue na sua imundícia. Vai chegar a hora do acerto de contas, vai chegar a hora do juízo final, nós já vimos isso. Vai chegar a hora em que você será julgado segundo as suas obras individualmente. Irmãos, todos os ímpios vão para o inferno, mas no inferno haverá níveis de punição. Quanto mais desobediente, maior a punição. Ao passo que no céu haverá níveis de galardões. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Mas se você se contenta, estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, somos calvinistas, ok, somos, mas se você é um bom calvinista, você ama o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, que lá fala que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas fala ali no versículo 10 que Deus preparou boas obras para que de antemão andássemos nelas. Então, se você foi salvo pela graça, você a partir de então pratica boas obras. E o que são as boas obras? Obediência à própria palavra, e quanto mais obediente você é, maior vai ser o seu galardão. E Jesus continua no versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus ele garante isso porque ele é eterno. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego. Isso era demais consolador para os nossos irmãos primeiros, que primeiro ouviram essa palavra, primeiro ouviram, que primeiro leram esse livro. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele está presente no princípio da criação,
e no final. Está presente antes da criação e depois da criação. Antes do tempo e depois do tempo. Jesus é o Criador, mas Ele também é o Redentor, Ele também é o Consumador. Jesus, Ele está presente na sua vida do início ao fim. E aqui o que Ele está falando para aqueles irmãos daquelas igrejas é que mesmo que eles sofram, mesmo que eles passem por tribulações, por obedecerem ao Senhor, porque pense comigo, imagina uma família que está sofrendo por causa da sua fé, ali nas mãos do imperador romano. Ele poderia pensar: de que vale eu ser obediente? De que vale eu ser fiel ao Senhor? Se aqueles que não são fiéis gozam das alegrias, das coisas boas que a vida oferece, de liberdade, de bens, de tudo mais. Só que o Senhor fala assim: eu vou retribuir a cada um. Eu estou com você do início ao fim. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E mesmo que você passe pelas piores tribulações na sua vida, pelas piores aflições, pelas piores adversidades na sua vida, eu estou com você o tempo todo, do início ao fim. Hoje é quinta-feira, no estudo bíblico, nós tivemos a oportunidade de estudar o Salmo 139. E no Salmo 139, Davi fala que Deus o viu substância ainda informe no ventre de sua mãe. Você está aqui hoje porque você não foi abortado. Deus preservou você de um aborto. Sabia disso? É por isso que o cristão não concorda com o aborto, porque é um atentado à vida. Mas Deus está conosco do início da nossa existência até o final da nossa existência e eternamente. Porque, meus irmãos, vejam, nós vamos entrar na eternidade. O versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Deus está com você desde o início da sua vida e o ficará até o final. Mas em um determinado momento da sua vida, suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Você se converteu, você foi purificado, você foi salvo, e diariamente Ele continua te purificando, Ele continua te santificando, Ele continua te levando a uma vida cada vez mais pura. Você, minha irmã que é dona de casa, você sabe como é difícil lavar roupas brancas. Às vezes tem propagandas na televisão, na internet, de alvejantes que deixam o branco mais branco. Mas você sabe que uma roupa branca, com o tempo, ela encarde. Mas não existe nenhum alvejante inventado pelo homem que tire pecados, que alveje corações pecaminosos. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus é o único que alveja, que limpa, que purifica pecados. Por isso que há esperança para qualquer um, por mais pecador que seja, por pior que tenha sido o seu currículo, pode ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, disse Paulo e Silas, aquele carcereiro. E mesmo que a sua vida tenha sido uma vida de erros, de tropeços, de pecados terríveis, se você for lavado, alvejado no sangue do Cordeiro, precioso sangue, diz o apóstolo Pedro, nós fomos comprados, diz Pedro no capítulo 1, não por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus. Nada neste mundo poderia pagar a sua dívida com Deus, nem todo ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro físico, criptomoedas, bitcoins, todas as riquezas do mundo seriam insuficientes para salvar uma única alma, mas as nossas foram compradas pelo sangue do Cordeiro. E a gente vai entrar pelas portas. Você já pensou nisso?
Aqueles irmãos que passavam por tribulações terríveis, por torturas, por prejuízos, por coisas avassaladoras, eles têm a esperança que eles vão entrar na cidade. Sabe por quê? Sabe quem dá essa esperança? Este livro que é público, que deve ser pregado, que deve ser anunciado, que deve ser falado, que deve ser ensinado. Igrejas onde a Bíblia não é pregada, igrejas onde pregadores falam de filosofias mundanas, igrejas onde não tem pastor, não tem pregador, mas tem um coaching, não são igrejas, são falsas igrejas, são covil de bodes e não aprisco de ovelhas. Porque a Bíblia é pública, publicamente pregada, eu sei que eu vou para o céu. E eu sei que quem não obedece, não vai. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses ficarão fora. Aqueles impuros que continuam na sua impureza, aqueles injustos que continuam na sua injustiça, esses ficarão fora. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é que garante. Não sou eu, Múcio, pastor dessa igreja, que está falando essas coisas. João foi um instrumento para escrever essas coisas. Eu estou sendo um instrumento para expô-las a vocês. Mas quem garante essas coisas é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o Cordeiro de Deus. Por isso, o Espírito e a noiva, a igreja, dizem: vem. Versículo 17: aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Sim, está disponível, é pública, não há como impedir. Algumas semanas atrás, eu vi o testemunho de uma irmã, se eu não me engano, missionária norte-coreana. Você sabia que na Coreia do Norte tem igreja? Tem. Não como essa, neste formato. Você sabia que na Coreia do Norte tem missionários nativos? Sabe o que acontece na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte existem casos de cristãos que conseguem fugir pela China. O problema é que a China é aliada da Coreia do Norte, do mesmo regime. Só que eles conseguem ir para um lugar que essa mulher, que essa nossa irmã não pôde falar o nome, por segurança. E lá eles encontram uma igreja. E essa igreja discipula esses norte-coreanos. Vão também pessoas não convertidas. E nesse lugar, que é um lugar seguro, eles sabem, é um lugar seguro, é uma igreja, não como essa, não com essa estrutura. E lá o evangelho é pregado e norte-coreanos são convertidos, são discipulados, e eles voltam. Que loucura, você vai voltar para a Coreia do Norte? Voltam, sabe para quê? Para evangelizar. O ditador norte-coreano não pode impedir a publicidade deste livro. Bíblias em coreano na Coreia do Norte não existem, porque se for pego, a pessoa é levada para campos de trabalhos forçados. Mas as pessoas têm a Bíblia no seu coração, elas decoram textos bíblicos e elas evangelizam, não com uma Bíblia de papel e tão pouco como a Bíblia no celular, mas com aquilo que elas memorizaram, que elas aprenderam. Então, meus irmãos, a gente não pode selar esse livro, a gente não pode deixar guardado, fechado.
E a boca nossa não pode ficar fechada também, deve ser publicada para as pessoas que nós conhecemos. Toda ela, que é a terceira lição. Como a Bíblia termina? A Bíblia termina exaltando a sua autenticidade. A Bíblia termina enaltecendo a sua publicidade. E a Bíblia termina também dando ênfase, enfatizando a sua integralidade. Eu, versículo 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Jesus falando, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Toda a Bíblia é fiel, verdadeira, autêntica. Toda a Bíblia deve ser publicada. E o cânon é fechado. Claro, inicialmente aplica-se Apocalipse, mas nós sabemos que se aplica a todo o cânon, a toda a Bíblia. Não se acrescenta nada, não se tira nada da Bíblia. A Igreja Católica Romana acrescentou livros. Eles vão ter os flagelos escritos neste livro acrescentados, a não ser que se arrependam. Seitas, como os TJ, sabe quem são os TJ? Eles se autodenominam testemunhas de Jeová, mas as verdadeiras testemunhas de Jeová somos nós, porque Cristo é Jeová, Cristo é Yahvé, e Ele nos chamou a ser suas testemunhas. Eles mudaram a Bíblia, várias passagens. Também, se não se arrependerem, vão receber também os flagelos deste livro. Toda a Bíblia, meus irmãos, ela é integral. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você tem de conversão? Alguns anos? Alguns aqui, algumas décadas. Você já leu a Bíblia inteira, de capa a capa? Inteira. Quantas vezes? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Eu lembro quando eu era criança, havia uma coisa bem pitoresca, acho que é a melhor palavra que tem para usar, pelo menos por enquanto, chamada caixinha de promessas. Você já teve uma caixinha de promessas? Lá em casa teve. Até que veio um pastor para a nossa igreja e ele falou assim: joga isso fora, porque isso é texto tirado do contexto que vira pretexto. A Bíblia tem que ser lida no seu contexto. É lógico, você só vai encontrar coisa boa na caixinha de promessa, versículos tirados do contexto, coisas agradáveis. Você não vai encontrar ali um texto que te chame ao arrependimento, que te chame à mudança de vida. Por isso, meus irmãos, a gente não pode se contentar com apenas algumas partes da Bíblia. Toda a Bíblia deve ser estudada, deve ser lida, deve ser praticada. Um dos 5 solas da Reforma é sola Escritura. Mas, junto com esse se desenvolveu uma outra doutrina chamada tota Escritura. Sola Escritura é que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tota Escritura é que toda a Escritura é palavra de Deus. Você não deve ter apenas alguns textos prediletos. Eu gosto muito dessa parte aqui, o resto da Bíblia eu não quero. Eu gosto muito desse capítulo aqui ou deste livro aqui. Não, para cá eu não quero. Quantas vezes você ouviu Apocalipse sendo pregado? Exceto as 7 cartas às 7 igrejas. Muitas pessoas têm medo de Apocalipse. Mas a gente viu nesses 13 meses que é a revelação.
É claro, é público. Sim, não é fácil de ser interpretado. Sim, existem divergências. Mas se Deus deixou revelado, é para nós. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, é para nós. E ele termina, versículo 20, dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Ele, pela terceira e última vez, ele garante: é sem demora. Talvez possa parecer demorado, só que não se esqueça que o apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus não vive preso no tempo. Deus não depende de relógio, de calendário. E vejam, possivelmente você e eu vamos morrer antes de Jesus voltar. Isso é uma forma de Cristo vir até você. Você está preparado? Podemos pensar: vai demorar. Até acontecerem todos esses sinais, vai demorar. Tá, mas vai demorar a sua morte? Quanto tempo você tem de vida? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Será que você tem vivido uma vida justa, uma vida santa, uma vida de obediência? Será que o seu encontro com o Senhor vai ser um encontro de grande alegria, ou o seu encontro com o Senhor vai ser um encontro terrível? Porque você aqui tem vivido uma vida imunda e uma vida injusta. Ora, aqueles que vivem vidas santas e justas dizem: amém, vem Senhor Jesus. É isso que eu desejo. E ele termina no versículo 21 com a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que forma de se terminar Apocalipse, que forma de se terminar a Bíblia, com uma bênção. Irmãos, eu amo esse livro. E eu espero que você também ame esse livro. Todo ele, não só Apocalipse, Apocalipse também, mas todo ele. Ame a palavra de Deus. Uma vez eu vi um vídeo em um determinado lugar do mundo em que as Bíblias foram entregues pela primeira vez a uma igreja que não tinha Bíblia. E aquelas pessoas pegaram suas Bíblias novas, abraçaram suas Bíblias e começaram a chorar. E quantos são aqueles que não dariam tudo para ter a liberdade que nós temos de termos uma igreja bíblica, com pregações, com ensinos bíblicos, onde a Bíblia ela é aberta e ela é explicada e ela é aplicada. Nós temos esse privilégio. Quantos irmãos nossos vieram de outros lugares que não se tinha isso? E aqui, graças a Deus, pela misericórdia e graça de Deus, nós temos isso. Então aproveite. Aproveite que você tem liberdade de ir na sua casa ler a sua Bíblia. Aproveite que você tem a liberdade de, onde você estiver, pregar a Bíblia. Você vai passar por dias difíceis também, ou esteja passando, assim como os nossos irmãos do passado, das 7 igrejas da Ásia, passaram. Mas saiba que a palavra de Deus, a Bíblia que nós falamos aqui, é ela que nos dá esperança. Mesmo no mais tenebroso dos dias, nós temos esperança na palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.